Fala, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do David Dino Cast. Sou muito grato a Deus para esse mais um podcast de número 7, já está disponível no ar para vocês. E eu estou muito feliz e muito grato a Deus. Hoje está acontecendo que milhares de pessoas pedem para mim: Davi, cadê as mulheres no podcast? Se eu só levo homem, as mulheres também têm testemunho, as mulheres também têm unção. Então, pedido mais que atento. E olha que esse pedido não tinha como recusar. Nosso querido pastor presidente Estevão Bezerra me ligou: ó, leva as mulheres lá, rapaz. Falei: ó, pode deixar comigo. E hoje elas estão aqui conosco aqui nessa tarde para mais um episódio. Quero apresentar e desejar um seja bem-vindos a nossa querida pastora Júlia e a nossa missionária Laila. Obrigada, é um prazer estar aqui, Davi, nesse podcast tão famoso aqui de Portugal. Quero agradecer todo o convite e o carinho a todos nós. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, pastor Estevão, pastora Júlia, também a você, Davi. Muito obrigado, um prazer imenso. E vamos juntos aí. Oh, glória a Deus. Então, sem perca de tempo aqui, eu vou fazer uma pergunta, depois a gente vai interativo. Vocês decidem quem quer responder essa aqui primeiro. A primeira pergunta é: qual foi uma das decisões mais difíceis que vocês teve que fazer? Responde, Laila. Eu vou deixar primeiro a pastora Júlia, né? Pode, vou repetir de novo. Ó. Qual foi uma da decisão mais difícil que a senhora teve que fazer em sua vida até o dia presente? Assim, a gente tem várias decisões que tem que decidir aí ao longo da nossa vida, mas acho que a mais difícil foi escolher ser pastora. Né? Assim que eu me casei com o pastor Estevão, ele já tinha aí uma caminhada, né? Já tinha em si, né, o pastorado. E eu vim da igreja mais tranquila, não era assembleia, então eu tive que me adaptar bastante. Então eu tive que decidir ser pastora e não somente uma esposa de pastor, que eu acho que isso tem uma diferença muito grande em você ser pastora e você ser mulher de pastor. Então essa decisão, eu decidi ser pastora, eu decidi acompanhar ele no ministério e pastorear. Glória a Deus. As suas decisões mais difíceis que você teve que tomar na sua vida até o dia presente? Eu acho que a decisão mais difícil foi quando a gente se converteu. Glória a Deus. E que eu amava jogar futebol, era uma paixão que eu tinha. Eita, olha. E aí, amando jogar futebol, eu me converti. Já naquele tempo, isso nós estamos falando de 15 anos atrás, né? Se era difícil para um homem jogar bola e não podia, você imagina uma mulher que gostava de futebol. Exatamente. Então, quando eu me converti, eu sabia, eu ia escolher Jesus ou ia seguir aquilo que eu queria. Então, eu queria muito jogar bola em um campo de futebol. E ao me converter, Deus não tinha o campo de futebol, mas tinha o campo missionário. Eita. Então, eu acho que isso foi a decisão. Foi Deus. sepultar e ir. Queimar os bois, deixar a carroça e ir. Glória a Deus. Olha que tremendo. Ó, para você ver que eu falo que um assunto, poxa, hoje eu nem sabia, acho que muita gente que estava assistindo não sabia que ela jogava futebol. A galera agora vai pegar: nossa, você jogava futebol, era que posição que a missionária jogava? Ó, glória a Deus. Agora me responda para mim, a importância de uma mulher de posicionamento. Como a importância de uma mulher de posicionamento, ainda mais nos dias atuais? Então, eu acho que... Primeiro ponto, né? O posicionamento quebra a legalidade. Glória a Deus. Primeiro ponto, eu acho que desde o Gênesis, se a gente caminhar, ver Sara, ver Miriam, ver Débora, enfim, todas elas tiveram um posicionamento. E esse posicionamento foi um desprendimento, tem que se desprender de alguma coisa, quem se posiciona se desprende. E à medida que alguém se desprende, você leva pessoas que estão na acomodação a se posicionar também. Então, quem se posiciona, não se posiciona só para si. Quem se posiciona, a princípio pode ser só para si, mas tem tanta gente em volta para também se posicionar e aguardando esse posicionamento. E aí eu estou do lado aqui da pastora Júlia, uma pastora que tem posicionamento, e tantas mulheres ficam espelhando o posicionamento dela para também se posicionar, né, pastora? Meu Deus. É forte. Me fez lembrar Abigail, quando você disse assim, que o posicionamento não envolve somente a si, né? Ela envolve outras pessoas. E é muito mais além do que a gente imagina. O nosso posicionamento, ele tem
espelha outras pessoas. Abigail, quando Davi estava escondido na região onde eles moravam e pediram alimentos e Nabal não quis dar o alimento que Davi pediu, né, o exército pediu, Abigail ficou sabendo e ela se posicionou de uma forma com muita ousadia, por ser uma mulher, ela se dispôs a ir até Davi nem era rei ainda, né? Até Davi foi lá, levou tudo que ela tinha de melhor no seu reino, apresentou o alimento, apresentou ali o banquete a ele e fez mais do que talvez ele estava esperando, né? E aí ela ali, com aquele posicionamento, ela quebrou uma guerra, né? Ela paralisou ali, talvez cessou ali o início de uma guerra de Davi contra o seu esposo, mesmo sendo louco, mesmo sendo negligente, ela se posicionou como uma mulher de oração, uma mulher que pode paralisar ali uma guerra. Eu acho que as mulheres têm essa liberdade hoje e tem que usar isso para poder beneficiar a sua casa, beneficiar quem está do seu lado, beneficiar amigos, familiares. Então, o posicionamento da mulher ela envolve muita coisa e todo mundo fica observando quando algo às vezes dá de errado, as pessoas ficam observando o posicionamento de uma mulher, né? Porque a gente acha que a mulher sempre ela é negligente, ela é barraqueira, ela vai chegar brigando e não. Hoje nós temos visto mulheres que têm se posicionado de uma forma oposta aí, diferente do que todo mundo está esperando. Elas estão vindo com uma palavra de paz, uma palavra de força, tem se posicionado de uma forma bem diferente. Então, me fez lembrar Abigail. Eu acho que hoje em dia é muito importante a gente ter esse tipo de posicionamento, analisar o que está acontecendo e se posicionar de uma forma diferente. Meu Deus. Uma pregação isso. Eu não tenho nem o que pautar. Mulheres aí do outro lado, pega essa reflexão, pega essa mentoria, e gratuita. Isso aqui é uma mentoria que nós temos tendo aqui nessa tarde, gratuita. Olha só, a importância de uma mulher de posicionamento. Olha que a pastora, olha que a missionária falou. Não temos o que pautar aqui. E quero trazendo também em pauta aqui, como a gente falou de posicionamento, como uma criação, um ambiente familiar influencia a sua capacidade de tomar decisões. Como a sua criação, um ambiente familiar, influenciou a sua capacidade de tomar decisões. Porque a Abigail tinha um ambiente familiar e aquilo que a pastora já falou. Ela se posicionou no meio desse ambiente familiar. Então, assim, como a criação de vocês e o ambiente familiar de vocês influencia a sua capacidade de tomar decisões? Eu não tenho, assim... minha família não é... Parte de mãe não é evangélica, né? Alguns, hoje, graças a Deus, já têm se rendido ao Senhor. Mas eu tive um ambiente, assim, muito família. Aprendi, mesmo não sendo evangélico, eles sempre me passaram alguns... Eu tenho exemplos, né? Familiar, bem legal. Então, esse jeito família, esse jeito de abraçar, de cuidar, tem me sustentado, assim, né? Me faz olhar, às vezes, algumas situações, como eu devo me posicionar. É difícil quando você cresce num berço evangélico, é diferente, porque você, às vezes, já vê o pai, a mãe ali com algumas situações. E eu tive totalmente oposto, né? Eu tive ali pais separados, tive que enfrentar ali com a minha mãe, uma mãe solteira, naquela época era bem complicado, ela ter que lidar com a vida, com esse cargo de mãe solteira. Então, eu sempre vi uma mulher guerreira, uma mulher de posição, que ela não desistiu, ela caminhou o oposto de muita coisa, enfrentou muitas coisas por ser mãe solteira, mas não desistiu. Então, eu tive esse olhar, assim, fora, né, daquela família perfeita, daquela família bonita, pai, mãe, família ali bonitinha, mas me ensinou sempre a andar no caminho, me ensinou a fazer as coisas corretas, a ser uma mulher de palavra. O que eu falar é sim, sim, não, não. Então, me influenciou muito em ser quem eu sou hoje, a minha família, mesmo não sendo, olhando talvez uma família perfeita, né, como todo mundo por aí vê, mas foi necessário, foi essencial para a mulher talvez que eu sou hoje, que não desiste,
que já passou por algumas situações difíceis. Então, a minha família, ela, mesmo não sendo evangélica, ela me sustenta, ela me dá ânimo, ela me faz ver o futuro. São pessoas ali que não são evangélicas, volto a dizer, mas que servem a Deus, sabem da existência do nosso Deus. Então, E é assim, trazendo agora aqui essa pauta que a senhora disse, que você não cresceu em um berço evangélico. Mas, entretanto, porém, esse ambiente também não influenciou você de chegar até a Deus. Então, qual recado que você dá para alguma jovem, até mesmo um jovem que está em um ambiente onde que o cenário não permite assim, ele ter acesso, um exemplo, à igreja, a Deus, não é pregado Cristo dentro da sua casa. E, às vezes, encontramos muito jovem meio essa guerra. Que palavra de ânimo você dá para esse jovem ou uma pessoa que está na situação que os pais são longe do caminho do Senhor, até mesmo os irmãos, a família está em um ambiente inflamado, mas tem uma pessoa ali que quer estar na presença de Deus. Que conselho você dá para fortalecer essa pessoa e não se desviar do mau caminho, não ir para o mau caminho? sim. O meu conselho é você permanecer sendo quem você é, crendo naquilo que Deus te chamou, sabendo que o que aconteceu com seus pais, do que aconteceu com a sua família, não vai acontecer com você, não necessariamente tem que se repetir, né? Eu e vocês, ou você aí na sua casa, na sua família, você é aquela âncora, você tem que se levantar para fazer algo diferente acontecer. Não, porque aconteceu com meu pai, porque aconteceu comigo, eu vou prosseguir. Não, é se levantar mesmo com um posicionamento diferente, firmando a sua ligação aí com Deus, com a palavra de Deus, que a oração e a palavra de Deus me sustentou muitas das vezes, que às vezes eu pensava, meu Deus, estou sozinha, não tenho ninguém para me incentivar a ir à igreja, incentivar a permanecer, mas a palavra, a oração, ela me fez permanecer. Então, é você entender que o que aconteceu não vai acontecer, não vai se repetir, é quebrar esse elo, é quebrar esse laço e deixar Deus te direcionar e ficar firme na presença do Senhor. Agora eu trago aqui para a missionária Laira, que também você não veio de um berço evangélico. Não. Você veio de uma situação também diferente, jogava bola, creio que andava mais com os meninos, mas enfim, como assim esse ambiente influenciou a sua capacidade de tomar decisões, como ambiente familiar seu, você hoje, conta um pouco desse testemunho seu até chegar ao reino de Cristo Jesus. Eu ouvindo aqui a pastora falar, isso é bem familiar pra gente, né? E aí, quando nós não viemos de um berço e de uma família, né, cristã, evangélica, a gente entende muito o que Mateus escreveu no capítulo 1, falando acerca da genealogia de Jesus. Porque alguém, quando vai falar de um rei, talvez escondesse as deficiências, a humanidade, todos os déficits, todos os defeitos, as imperfeições. Cobrir as imperfeições. Só que no reino de Deus é o oposto. No reino de Deus, não se esconde a imperfeição para se mostrar o quanto alguém é perfeito. Na verdade, a fragilidade, as imperfeições é que legitimam, né? E aí é muito interessante que aí a gente não tem talvez os nossos ancestrais, os nossos pais, quem veio antes, estão mais no registro das prisões do que no registro de professor da escola dominical. Meu Deus. Talvez estejam mais nos registros de alguém que a gente quer esconder, que a gente quer colocar um pano, assim dizer, não faz parte, do que nos registros de igreja, de membro. E isso é interessante, que já anotando sobre isso algum tempo atrás, sobre falar sobre isso, que a gente não tem uma herança religiosa. Eu não tenho uma herança religiosa. E que não acho problema nenhum quem tenha. Que eu acharia maravilhoso ter. Não tenho, né? Que talvez a gente falando aqui parece que dá um demérito em quem tem. De forma alguma. Com certeza. De forma alguma. Queria eu ter, mas não tenho. Então, e o evangelho ele é tão maravilhoso que uma herança religiosa não traz bônus, como uma herança secular não traz déficit. E isso, a árvore genealógica não pode salvar ou condenar. A decisão final é de quem se posiciona. Meu Deus, que isso. E esse posicionamento tomado diante
de uma mãe solo, assim como a da Júlia, minha, foi, em que a gente se converte em um ambiente totalmente de guerra espiritual, que a gente não é cristão, só meu tio era, e minha mãe foi acometida com a obra de bruxaria. Né? Então, toda a renda ou todo o dinheiro lá de casa era para comprar o remédio. Minha mãe vivia muito doente, por conta dessa obra de bruxaria que até então a gente não sabia, achava que era físico. Né? E aí eu tinha que ir trabalhar com minha mãe, porque minha mãe tinha uns surtos, e aí a gente achava que era surto, mas era possessão demoníaca, de se suicidar. Até que um dia ela não aguenta e pede para me chamar o presbítero. Morava assim na rua de casa. Sim, né? E eu chamei, e aí a oração começou à tarde e rompeu à madrugada. Meu Deus. Então foi um processo de libertação de 3 a 4 meses. Né? Processo de libertação. Até que a gente rompe esse primeiro estágio, essa primeira fase. E nisso a gente se converte. E nessa conversão, nesse processo junto com a minha mãe, passando ali, e a gente tinha uma família muito conhecida ali da rua, né? Muito conhecida, até por conta das confusões que ali aconteciam, então era uma referência não para bem, mas para mal. E quando a gente passa esse processo de libertação, automaticamente o pastor enxerga ali como um ponto de pregação. E eu entendo o que Paulo escreve, quando diz que aonde abundou o pecado, ali superabundou a graça de Deus. Que eu acho que a gente viu isso, viu essa manifestação da graça de Deus, aonde reinava o pecado. E minha mãe foi liberta, tempo passou, anos passou, e hoje minha mãe é presidente de libertação lá da congregação. Então, Glória isso pra gente. Olha só, meu Deus. De tantas outras coisas. Mas eu acho que isso, quando você, como eu disse, não há problema algum em ter isso. Em ter uma família, era o que todos nós deveríamos ter. Mas quando não se tem, Deus começa a formar isso. Deus começa nessa formação. Então, eu não tive, mas o meu filho Gael, de 3 anos, hoje tem. Isso né? aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá vendo só, mulheres? Tá vendo? Uau. Até mesmo os homens que estão aí do outro lado assistindo. Olha que reflexão. Isso aqui é só uma parte do testemunho dessa mulher. E tem muitas coisas grandes ainda aí para você ver. Então, o ambiente nunca vai... Deus hoje colocou uma palavra no meu coração acerca da mulher samaritana. Que é isso? Sensacional. Que ela chega perante Jesus e assim, os meus ancestrais dizem que é em Gerezim. Sim. Agora é em Jerusalém. Jesus pega e fala, é chegada a hora. Sim. E vírgula, e já chegou. Que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, não importa o ambiente, se é em Gerezim, Jerusalém. Se tem adorador, ele se faz E presente. se não é em verdade, também não pode ser em espírito, né? É isso aí, tremendo. Ó. E agora fala para mim aqui, pastora Júlia, quais desafios você enfrentou ao assumir posições de liderança sendo mulher? Quais desafios você enfrentou ao assumir posições de liderança sendo mulher? Eu acho que quando uma mulher, eu acho que qualquer lugar que a mulher chega tem um certo probleminha, né? O meu problema não foi, além de ser mulher, eu era muito jovem, né? Não sou velha, sou jovem ainda. Mas eu tinha apenas 19 anos quando nós nos casamos. Eu estava até contando para Laila, a gente se casou, ficamos uma semana de lua de mel, já voltamos, já assumimos uma igreja. Então, assim, ao olhar para mim, era uma menina, né? Era uma menininha, então ninguém esperava nada. Então, eu tive há muitos anos, tive esse problema de aceitação, tanto como mulher, como não ter experiência e também pela minha idade. Então, eu era muito nova. Então, quem chegasse mais velho, talvez se eu fosse trazer uma repreensão ou fosse dar algum conselho, eles não recebiam da mesma maneira. Achavam assim, é uma menina, não sabe de nada, está aconselhando o quê, está fazendo o quê, que mais nova do que eu. Então, eu tive muito esse embate, esse problema como mulher e como menina. Era muito novinha. E eu tenho para mim que, assim, o mais velho chegou onde chegou, mas um dia ele foi novo. Né? Ele começou novo.
ninguém nasce velho, né? A gente começa de pequeno, novo, então a gente vai assumindo e pegando algumas experiências ao longo do tempo. Mas Deus usa, quando eu tenho isso como experiência mesmo, por não saber mesmo, nunca ter pastoreado na vida, mas Deus nos colocou em alguns posicionamentos, em alguns lugares, algumas decisões, que foi Deus, que não era a minha sabedoria, não era a minha experiência, mas sim a presença de Deus. Deus, ele nos deu estratégias para lidar com algumas situações que depois nós olhávamos um para o outro e dizia, o que aconteceu? Como que isso aconteceu? Então, é mesmo a dependência de Deus. Então, quando Deus chama, Deus garante, Deus sustenta e não importa a idade, né? Às vezes tem gente começando agora e fala assim, mas é tão difícil começar porque eu sou novo, ninguém dá credibilidade. É não esperar nada das pessoas e esperar, assim, totalmente em Deus. Quando a gente espera e bota nossas expectativas em Deus, ele nos surpreende de tal maneira que eu nunca esperei estar aqui, eu nunca imaginei pastorear mulheres que eu pastoreio hoje. Digo mais, eu nunca nem desejei. Nunca desejei ser pastora, nunca desejei liderar mulheres, uma igreja, porque era muito além da minha realidade, né? Era muito além. Não é da minha criação, como eu disse, não tenho família diferente do meu esposo, que tem familiares pastores, foi criado dentro dessa visão, eu não. Então, assim, eu não tive, nunca esperei o que está acontecendo hoje. Então, isso foi... Então, cada vez mais a gente se surpreende do que Deus está fazendo. E é isso, é esperar totalmente em Deus. Então, o meu desafio foi esse. Mas as coisas foram passando, o tempo foi passando. Hoje a gente tem outro tipo de desafio, né? Intensifica, eu digo que cada vez o tempo vai passando, as experiências e os desafios vão aumentando. Antes era só por causa da idade, hoje é por causa de outra coisa e assim vai. É isso aí. Mas a gente vai rompendo até chegar no céu. É isso aí. E você, missionária, quais desafios você enfrentou ao assumir posições de liderança sendo mulher? Essa é uma pergunta que eu acho que a gente toca com muito cuidado, né? Lida ela com muito cuidado. Que aí, você não pode estar no extremo de achar que está liderando por conta de ser mulher, senão a gente vai pro feminismo. E aí você não vai debaixo de uma submissão, que aí você tá aquém do que Deus lhe quer. Então, é um ponto de equilíbrio, né? Um equilíbrio. E eu louvo a Deus por líderes que têm essa visão de permitir que mulheres assumam microfone, assumam cadeira, assumam posição. Tem essa visão, né? Que tem gente que acha que até fazer uma mulher receber oportunidade abaixo do púlpito é descredibilizá-la. E aí deixa lá embaixo do púlpito. Sobe aqui não. Eu louvo a Deus por líderes que têm essa visão de permitir as mulheres liderarem, trabalharem, romperem, né? Nós só estamos aqui hoje porque alguém teve a sensibilidade de olhar para uma mulher, olhar como Jesus olhou. Né? A mensagem não foi dada aos discípulos. Que os discípulos estavam trancados no quarto do medo, com medo da perseguição que seriam desencadeada pelo Império Romano. Maria Madalena foi atrás de Jesus. Né? E aí Jesus disse para ela, vai lá e diz aos meus discípulos que eu estou vivo. Então, quando uma liderança tem a sensibilidade, o olhar, a perspectiva de olhar para uma mulher como Jesus olhou, a gente assume as posições debaixo de uma bênção, né? Sim. Sem querer além, para não se achar como feminismo, e aí você passa a ocupar uma posição que Deus também já não tem. Sim. Né? Mas eu acho que é o ponto de equilíbrio. Se a gente encontrar o ponto de equilíbrio e assumir as posições debaixo da bênção, debaixo de uma visão, debaixo de um direcionamento, a gente consegue equilibrar e ficar no ponto zero. Né? Boa, isso aí. Sem passar do limite. Sem né? passar Eu do acho que essa é a Equilibrar. palavra, Eu acho que a equilíbrio. palavra é equilíbrio. E nós só estamos aqui hoje porque alguém teve esse olhar. Para além disso, que alguém rompeu. Né? Sim. Mulheres romperam.
Mulheres que talvez não estão aqui para ver esse fruto, mas que nós devemos também um agradecimento a elas. Isso. Sim. Isso aí. E eu tenho uma pregação aqui, um esboço aqui, que é sobre Atos capítulo 2. Mas só que Atos capítulo 2 já era uma promessa de Deus. Mas, entretanto, que quando Jesus é sepultado, as mulheres observam onde Jesus foi sepultado. Sim. Elas tomam um posicionamento de liderança. A gente vai lá dar um sepultamento digno. A nosso Senhor. Já que foi tão rápido na sexta-feira, José de Arimateia ali, foi tão rápido, né? E primeiro, então, e aí ela chega diante ao túmulo perplexas. E eu gosto de pregar e falar assim, essas mulheres tinham uma coisa que falta às vezes nas nossas vidas. Elas tinham gratidão pela vida de Jesus. Até porque Maria de Magdala foi a quem Jesus expulsara 7 demônios. Isso mesmo. Então era uma ex-endemoniada que ao encontrar Jesus foi liberta, curada e agora é dirigente do ciclo de oração. Né? E as mulheres sustentavam também ali o mistério de Jesus. Lucas 8, já começou desde Jesus. Diz que as mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Então, a gente tem que aceitar. Foi um trabalhar, né? Ao longo do tempo, né? Então, Jesus, a gente tem que respeitar que Jesus já cuidou ali, já tinha esse olhar de cuidado com as mulheres. Sim. E eu acho que é isso, tem que ter equilíbrio, porque a mulher também não pode achar que ela agora tem total liberdade, onde ela chega, ela tem que ser aceita, eu acho que tem que sempre ter esse equilíbrio, essa atenção, porque senão a gente vira aquela bagunça, né? E aí tudo que acontece com a mulher é aquela coisa, só porque eu sou mulher. Só fizeram isso porque eu sou mulher. Eu acho que tudo tem que ter esse equilíbrio, esse cuidado para não passar do ponto e você não ser honrada, às vezes, pelo fato de você ter uma posição muito altiva, né? Porque eu sou mulher, eu tenho que me aceitar, eu tenho que entrar, eu tenho que sentar no púlpito. É aquela coisa. Então, tem que ter... Eu acho que o respeito, onde a gente chega, tem que respeitar, porque também tem aquela coisa do tempo, né? As pessoas... mais velhas, às vezes não têm a mesma cabeça, o mesmo entendimento, a mesma criação. Antigamente era mais rígido a questão de ser o homem sempre a decidir as coisas, ser o homem a ir lá e pôr a mão em tudo, né? Então tem esse tato com tudo. Eu tenho uma situação que aconteceu sem fugir aqui, mas dentro do contexto que nós estamos falando, do tempo, né? E sobre ser mulher. Quando nós fomos alugar uma casa, isso recentemente, nós conversamos com os proprietários, que eram um casal, vieram os dois apresentar a casa, tudo bonitinho. Ela é evangélica, são 2 portugueses, ela é evangélica, ele não. E ela gostou muito de mim, chamou a gente para a casa deles, pra gente conhecer a casa deles. Eu não sabia por que eles estavam fazendo aquilo, mas eu acho que ela gostou tanto da gente que nós fomos na casa deles, tranquilo. Combinamos o dia de assinar o contrato. O Estevão, meu esposo, teve um imprevisto, não pôde ir, fui somente eu e a minha filha. Quando eu cheguei lá, eles ficaram olhando à espera do meu marido chegar. Ele foi estacionar o carro e eu, não, ele não vem. Ele está com compromisso, ele não vem. Então, eu vou assinar o contrato. Aí eles ficaram, você vai assinar o contrato? Mas e o seu marido? Eu falei, não, meu marido ele vai chegar, mas não vai ser agora. Mas, olha, ele me deu permissão, eu vou assinar o contrato. Então, eles aceitaram eu assinar o contrato, mas eu vi que ali teve uma resistência por eu ser mulher. Como assim uma mulher vai assinar o contrato e o homem, que é o cabeça da casa? É aquela... A questão cultural, né? Ele tem que assinar. Então, assim, ainda existe isso. Mas a gente tem que ter sempre aquele cuidado por causa, né? Para ter esse equilíbrio, para não ter ali o extremo também, né? Aqui. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem são as suas maiores inspirações quando se trata de mulheres que tomam decisões importantes? Trago aqui reflexão a nossa querida, falecida bispa Aquília Ferreira. E conta-me como a senhora conheceu ela também. Aproveita esse start, essa pergunta. Quem são as suas maiores inspirações? Possa ser que sejam as mães de vocês, mas tem alguma mulher que você fala assim, eu olho para aquela mulher, me traz uma inspiração tão boa. Bem, como você citou a bispa, com certeza ela era a minha inspiração total.
como mulher, como uma mulher de decisão, suas palavras sempre vinham ao encontro do que a gente precisava, era assim, mesmo de Deus. Era o seu abraço, o seu olhar, ela era muito sensível à direção de Deus e foi isso que me achegou muito a ela, né? Tem outras mulheres, minha mãe também, pelo que ela passou para me criar, foi uma mulher, para mim é uma mulher incrível, pelo que ela fez, para que eu pudesse ser alguém, ter uma família, ela passou por algumas coisas, então é minha inspiração. Mas a Bispa Keila, como ministerialmente, né, ela foi uma inspiração e conheci ela assim, algo... Conhecia, né, no ministério, nos cultos, convenções. Já tinha tirado foto com ela pessoalmente, em convenções também, mas nunca tinha tido um encontro. Tive um encontro com ela aqui na primeira CBU que eu participei na Itália. A gente já conversava pela rede social, ela sempre comentava alguma coisa minha, não sabia como que isso tinha aproximado, mas ela já mandava algumas mensagens, então eu tive a liberdade na CBU de ir até ela e conversar com ela, e ali surgiu esse carinho, ela uma atenção sempre muito especial comigo, nos momentos mais assim importantes, ministerial da minha vida, onde eu estava me sentindo assim um pouco solitária, né? Ela teve esse olhar de longe, ela me chamou, conversou comigo, me abraçou, sem falar muito, mas me deu um abraço ali que valeu mais do que muitas palavras. Sim. E a partir dali teve um carinho muito grande, tanto já tinha por ela, né? Mas ela cuidou de mim assim, como uma pastora mesmo, sempre mandava palavras, orações. Então, cuidou das minhas feridas, vamos dizer assim, de ministério, né? Que a gente, mulher, a gente não é porque nós somos pastora, né, Laila? Que a gente tem que dizer assim, eu sou perfeita, não tenho algumas questões. Não, a gente tem, e ela, com certeza, foi ali uma mulher que me surpreendeu muito com as suas palavras, com a sua posição. Não só por ela ser bispa, e principalmente por isso, porque eu pensava, meu Deus, uma mulher daquela bispa, naquela posição, me enxergou aqui embaixo. Então, ela tinha esse olhar tão genuíno de observar. Eu estava até vendo, ela tem foto com todo mundo. Ela não tem uma pessoa que fale algo diferente dela. Todo mundo tem o mesmo falar, porque ela era essa mulher incrível, dócil. E as palavras e esse acolhimento dela, nossa, foi essencial para mim. E foi minha inspiração para mim continuar. Hoje sigo muito o exemplo dela para ser uma mulher, sim, que nunca deixe que, às vezes, a posição, o cargo venha roubar aquele sentimento, o amor, a compaixão pelos outros. Nunca deixar de abraçar, que eu acho que o abraço ele é essencial, e ela fazia muito isso. Todo mundo que ela se aproximava, ela dava um abraço. Então, é um exemplo. Glória a Deus, olha que tremendo. E ela era muito querida. A gente viu que logo após, felizmente, o falecimento dela, meio que assim, o Brasil, a rede social parou. Era várias pessoas só direcionando mensagens sobre ela, e nunca uma mensagem de mal. Sempre pessoa era muito querida, uma mulher muito abençoada, sempre foi canal de bênção na vida, tanto de mulheres quanto a vida de homens. Alguns cantores mandavam, assim, alguns prints de conversa que ela mandava uma mensagem inspiradora para não desistir. Então, Deus seja louvado pela vida dela. Então, missionária Laila, conta pra gente, assim, uma mulher que você tem como inspiração, uma mulher que, assim, que... Não sei se é a sua mãe, a mulher que você tem assim, cara, eu me inspiro muito nessa mulher, eu me baseio assim um pouco nessa pessoa. Conta um pouco pra gente, se você tem essa pessoa. E na mesma visão da pastora Júlia, é impossível a gente falar de mulheres que marcaram se não citar a Bispa Keila. Isso pra gente era alguém que tinha coroa, mas ao mesmo tempo tinha um coração de serva. Tinha coroa, mas tinha um coração de serva. E eu acho que a Bispa Keila, e foi uma das frases que, ao escrever o texto de despedida ali, de falar da sua morte, foi que, em um mundo frequentemente marcado pela divisão e incerteza, a mensagem de liderança dela vai
ecoar até as nossas próximas gerações. Porque é um serviço, é um compromisso. E olhando, e eu digo isso com muita tranquilidade, que quando alguém falou da morte dela, eu pensei, hoje eu acho que ela está mais viva do que nunca. Porque terminou e só morre como Cristo quem viveu como ele. Tremendo. Só morre com Cristo quem viveu como ele. E a gente olha e tem a plena convicção do legado que ela vai deixar até as próximas gerações. Da sua liderança, da sua certeza, da sua constância. E se eu pudesse resumi-la, do tempo que eu a conheci, ela conseguia enxergar o potencial na gente que nem nós mesmos enxergávamos. Olha, É verdade. olha só. E eu acho que isso, se a gente pegar 10 pregadoras, 10 líderes, a mensagem única, igual, similar entre todos é essa. Conseguir enxergar na gente um potencial que nem nós mesmos enxergávamos. Então ela conseguia fazer um investimento no presente, que talvez fosse futuro, que a gente não enxergasse isso. Mas ela conseguia ter essa sensibilidade em olhar para alguém e dizer, nossa, vai ter um futuro. Então, ela tentava cuidar hoje, preparar um caminho para que essa pessoa seguisse, trilhasse o caminho que ela já tinha enxergado. Forte. Então, ela trazia para o caminho e dizia, eu já enxerguei o final para você. Vai dar certo. Eu já enxerguei onde vai terminar. Então, deixa eu te ajeitar, deixa eu consertar aqui, deixa eu fazer esses detalhes aqui e colocar você no caminho certo. Eu acho que uma marca do seu ministério, do seu legado, é esse. E, olhando para a Bíblia, se tem uma mulher que me chama muito atenção, é Débora. Débora. A única juíza em um tempo de juízes. Meu Deus, tremendo. A única juíza num tempo de juízes. Em um tempo em que ela tem uma revelação. Se a gente olhar para o tempo de juízes, era um tempo de trevas, que é como os teólogos enxergam o livro do juízes. Período de trevas, período nebuloso, período obscuro, enfim. O povo está longe, está no ciclo vicioso do pecado. E aí Débora se levanta com uma mensagem debaixo da palmeira, e ela tem uma mensagem para aquele tempo. Ela exerce influência naquele tempo. Ela consegue juntar, unir, consegue liberar uma mensagem, consegue ser uma voz profética e consegue trazer o líder, daquele tempo, o general daquele tempo. Então, Débora, eu acho que é um modelo de liderança perfeito. Porque é assim que o texto introduz Débora ao cenário. Esposa, que era mulher de Lapidó. Então, ela é esposa. Ela é mãe. Ela é mulher. Mas ela também é juíza e profetiza. Isso. Então, Débora consegue ter as qualidades, virtudes, consegue ser mãe, esposa, mulher, profeta, juíza. Então, Débora nos mostra que há tempo, se você quiser, você consegue ter tempo e unir todas as coisas, no plano físico e no plano espiritual. Porque Débora é uma mulher, é esposa. Ainda mais naqueles tempos, hein? Naquele tempo. Mas ela consegue ser conselheira, tudo isso. consegue administrar debaixo da palmeira, mas consegue também ser uma voz profética. Consegue trazer libertação para o seu povo. Então, eu acho que tem a gente, moleque diz, né? Poderia ter, o dia ter 30 horas. Porque parece que a gente não dá conta de tudo. Débora está dizendo, é possível. No meio de ser dona de casa, ser tempo para ser profeta. No meio de ser dona de casa, Débora é dona de casa, é esposa. Mas ela é profeta, profetiza. Então, é um modelo de liderança que consegue ser exemplo de mulher, de esposa, de mãe, dizer assim, ó, dá para ser profeta. Ainda dá tempo. Dá para trabalhar no departamento, dá para trabalhar na igreja, dá para liderar
outras mulheres. E isso é mostrando que é possível e as mulheres podem, nós podemos. Então, é um exemplo de que se ela pode, a mensagem é, nós também podemos. Glória a Deus. E uma coisa não invalida a outra, né? Não invalida. Não é porque eu sou profeta, eu não posso Ser mãe, eu não posso ser esposa. Porque às vezes tem por aí esse tipo de fala, né? Sim. Porque eu tenho que ir na igreja orar, eu tenho compromisso com a casa, e aí eu negligencio a minha casa, né? Minha casa, o meu lar, minha família. E isso é muito legal também. Dá para fazer tudo sem negligenciar nada. Nenhuma parte, dá para ser cada uma delas. Mulher consegue. É isso aí, tremendo, tremendo. E falando já sobre isso de mulheres aqui, porque hoje o tema é mulheres e decisões, e é isso. E eu quero falar um pouco como que foi esse congresso de mulheres que teve aí, como que foi também essa convocação de trazer a missionária Laila. Convocação porque assim, como que foi assim, essa escolha de trazer essa missionária para cá? Como que foi esse último congresso da Cibel aqui? Como que foi a atmosfera? E também faz esse convite para outras pessoas estar presente também no próximo que vai ter. Fica à vontade, pastora. Glória a Deus. Não, o Congresso Revestidas foi sensacional. Foi muito mais do que eu pensei, do que eu esperei, do que eu orei. Deus faz além, né? E nós já víamos... a minha visão, quando eu escolhi esse tema, porque mulher gosta muito de se vestir, né? Mulher gosta muito de se ajeitar, da bonita. Mas Deus falou muito no meu coração, não era vestes, não é ser revestidas com uma roupa nova. Era ser revestida com um armamento novo, com estratégia nova. Então, eu falava muito para as mulheres, vamos orar, porque o que Deus vai fazer vai ser tremendo e Ele vai nos dar estratégia, vai nos dar espada nova, capacete novo, cinto novo, sandália nova. Então, Ele vai nos revestir de uma armadura para nos posicionar, né? E eu até usei esse termo que a gente precisa de posicionamento. O que Deus precisa é que a gente se posicione de uma forma diferente para que Ele venha agir. Então, foi sensacional. Já estávamos aí meses de oração, foi uma semana de oração antecedendo o congresso, que a glória de Deus desceu. E eu falei, meu Deus, se Deus já está fazendo isso aqui nesses dias de oração, o que Deus vai fazer nesse congresso? Então, foi muito bom. A glória de Deus desceu, pessoas foram batizadas, renovadas, alianças de mulheres foram renovadas, mulheres que estavam... que têm uma carga, que têm uma bagagem, mas estavam sentadas, não queriam trabalhar, não queriam exercer, estavam desanimadas. Então, nesse congresso, elas foram reativadas, elas foram fortalecidas aí para continuar, para pôr a mão no arado e até Jesus voltar. E Deus colocou a Laila no meu coração e eu ficava, meu Deus, como a mulher, ela está estourada no Brasil, todo respeito, brincando. Mas conheci ela lá no Brasil, na Corafesp, e eu falei, não a conhecia, por acaso, e eu falei, meu Deus, que potência na mão do Senhor. E depois nasci bem, e aí foi onde surgiu ali essa aliança para a gente trazê-la para cá, para o Congresso, e foi uma escolha, para mim, foi certeira, foi certa. Deus colocou uma mensagem no coração dela que impactou as nossas vidas. Foi uma bênção. Glória a Deus. E eu sou testemunha da pastora que teve a reunião de obreiros, depois a pastora quer todas as mulheres aqui na salinha. Não teve nem mais reunião nossa de obreiros, que as mulheres dando glória naquela salinha. Fogo pegou. Fala, missionária, como é que foi pregar esses dias aí no Congresso de Mulheres? Como é que está sendo aqui? Também a sua estadia aqui em Portugal. Conta um pouco pra gente. A gente foi um prazer imenso receber o convite, né? Muita felicidade, com muita alegria. Pastor Estevão, pastora Júlia, estar com eles aqui, ter estado no Congresso. E também a semana aqui em Portugal foi especial. Eu acho que se a gente pudesse resumir em uma palavra, seria gratidão a Deus, gratidão pela oportunidade. Eu acho que a gente tem muito a visão do Brasil, parece que quem sai do Brasil vai levar fogo para outros países, né? E aí, quando você chega aqui, você tem a certeza de que não é você trazendo, é você levando. Né? Porque fomos tão impactados aqui que o que recebemos aqui
nós vamos repartir lá no Brasil, distribuir lá no Brasil, porque a igreja que é viva, pulsante e avivada. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui, como o nosso tempo também já... quando eu falo para você que a conversa flui, o tempo voa, vou pedir para cada um agora de vocês dar um conselho para uma jovem menina, uma mulher que está do outro lado assistindo, que às vezes precisa de um conselho. Então, aquilo que Deus colocar no coração de vocês, começando pela pastora, pode dar um conselho aqui nessa tarde. Uma ouvinte, uma menina que está precisando de uma palavra de Deus, que vai nos assistir e tenho certeza que vai mandar uma mensagem para vocês, fala assim, eu assisti o podcast e aquele conselho mudou o meu dia e mudou minha maneira de pensar. Fica à vontade. Amém, glória a Deus. Talvez você esteja aqui em Portugal, às vezes com algo que Deus já colocou no teu coração, ou você exercia algo lá no Brasil ou em alguma outra parte, e você veio para cá e fala, meu Deus, aqui parece que o ambiente está fechado. Realmente aqui o ambiente é fechado, é você que tem que romper ele através da presença de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai te fortalecer de uma forma extraordinária e te dar um caminho para que você possa seguir e se sentir realizada na presença dele. Não contando com homens, não contando com a perspectiva humana, mas confiando e crendo que Deus, ele é o autor, ele é o consumador, ele é o fortalecedor da nossa vida. E não existe outro caminho, não existe outra solução, não existe outro conselho se é fortalecer no Senhor, na palavra dele. Aqui a gente tem que romper através da oração. A oração, ela nos dá acesso, a oração, ela nos fortalece e nos dá força. É como se fosse o nosso alimento diário. Então, se você não ora, se você não busca, você não se sente fortalecida, você fica sem vitaminas. Então, a sua oração, que é o comunicar seu com Deus, é essa ligação que você precisa, vai te fazer romper e vai te fazer acessar lugares e ambientes que você nunca imaginou acessar e nem ir, e o Senhor vai te enviar, mas se fortalecendo na presença do Senhor. Amém? Amém. Missionária Laila, o conselho que você dá para uma jovem menina, uma pessoa que está passando um momento difícil, que eu tenho certeza, eu costumo dizer a todos os convidados aqui, que eu criei esse podcast para ser um canal de bênção na vida de uma pessoa que está assistindo, e que muitas vezes a pessoa não tem um acesso a uma igreja, mas hoje tem as redes sociais que te dão acesso a ouvir a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então fica à vontade, missionária, para um conselho a uma jovem menina. Davi, você falando dessas situações e falou tanto de posicionamento, né? Do início ao fim, posicionamento. Acho que o conselho a dar se a gente olha para o cenário e me traz isso sobre Neemias. Neemias, o cenário ali, para ele, era de comodidade. Estava no palácio, o conselheiro estava com o rei. Só que, ao saber da notícia de que a terra dele estava destruída, templo, casa, muro, destruído, ele se entristece. E ele sente a necessidade de fazer algo. Entenda, Neemias sai da comodidade, do cômodo, do tranquilo, da fala de que poderia tocar minha vida daqui para frente, poderia seguir daqui para frente, mas é impossível para Neemias seguir com normalidade a vida, sabendo de alguém que dependia dele, dependia do posicionamento. Eu acho que para quem está nos ouvindo, você tem duas opções. Ou segue a sua vida, segue os seus afazeres com tranquilidade e normalidade. Ou você sente a necessidade de fazer algo por alguém. Meu Deus. O que move Neemias não é fazer algo a si. O que move Neemias é fazer alguma coisa por alguém. É isso. E é isso que move fazer alguma coisa por alguém em algum lugar. Ele retorna. Ele retorna com lágrimas, mas ele retorna. Ele deixa o palácio, mas ele retorna. Então, ele deixa o palácio, deixa a estrutura, o ambiente, isso falando na nossa versão hoje. Deixa palácio, deixa o que havia de melhor, ele retorna. O que ele encontra? Cinzas, destruição, caos. Mas ele não se permite ser sequestrado por aquelas cinzas. Ele não permite ser refém daquele caos.
Ele não permite que a dor o paralisasse a ponto de que ele não fizesse alguma coisa. E a mensagem que eu quero deixar. A dor não pode ser maior. Você não pode se permitir ser refém de dor, refém de trauma, refém de medo, porque Neemias vai lidar não só com as cinzas, Neemias vai lidar com oposição, Neemias vai lidar com tanta coisa, mas ele diz, calma, deixa eu fazer alguma coisa. Então, quem tem o propósito é movido por ele. Eu quero liberar isso. Para quem está nos ouvindo. Você tem duas opções hoje. Ou segue na normalidade da sua vida, ou você é movido por um propósito. Forte. Então, quem é movido por um propósito vai se levantar das cinzas, da dor, do caos, da oposição, vai dizer, opa, preciso fazer alguma coisa. Eu quero dizer para as meninas que estão me ouvindo. Não é só fazer por você. É fazer porque mais do que você, alguém precisa. Glória a Deus. Forte. Então, olha que conselho. Eu louvo a Deus por essas mulheres de Deus estar aqui presente aqui em mais um episódio. O tempo já voou. Eu vou deixar aí abaixo na descrição desse podcast o link de todos os patrocinadores, tá bem? Vou deixar aqui não vai dar nem tempo de eu falar, mas pode ter certeza, vocês aí que é nosso patrocinador, vou deixar aqui na descrição o link e vou deixar também as informações. E eu louvo a Deus por esse lindo Pode podcast. falar, pode Aqui, ó, falar. recebemos liberação ali do diretor. Pode... Tá liberado. Ô, Tá Glória! liberado. Tá liberado. Então, aqui, mas eu vou deixar na descrição os links dos nossos patrocinadores. Eu vou deixar ali da Lili Gelados, também ali da Débora, maquiadora. Você aqui de Portugal precisa de maquiadora, uma menina que faz também cabelo para aniversário, casamento. Vou deixar tudo aqui na descrição aqui para você ter acesso. Também aqui a senhora tem. Tem que ter o endereço lá da igreja, né? Ó, Aqui. O você endereço que tá da sem, pastora. você que tá sem igreja, vai lá na AD Madureira, sede Almada, tem Setúbal, tem Leiria, tem Batalha, tem Faro, tem Lolé, tem, tá Zambuja, espalhada, até Zambuja. Então, não tem desculpa de, eu não tenho igreja. Procura uma Achou. igreja aqui, Portugal tá cheio de igreja. Então é isso, povo de Deus. Fiquem com Deus. É isso. Deus abençoe.